Olá! Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Gustavo Cusi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Code Review, né? Revisar o código de outros devs. Então, se lhe foi dada aí a tarefa de revisar o código de alguém e você nunca fez isso, talvez esse vídeo aqui seja útil para você. É basicamente um resumo de uma talk que eu tive com uma squad aqui na empresa que eu estou trabalhando no momento. E então, tem uma apresentaçãozinha aqui e eu vou replicar essa apresentação que eu fiz com eles aqui pro meu canal do YouTube, beleza? Então, se gostar do vídeo, se ele for útil para você de alguma forma, deixa o joinha aí, que ajuda bastante aí na divulgação. E, lembrando, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível e tentar te ajudar, ok? Então vamos lá, né? Começando aí, eu vou falar sobre os benefícios do Code Review, né? E aqui nos slides eu vou me referir a Code Review como CR, então se você encontrar essa abreviação é de Code Review que eu tô falando, né? Então, começando aí, duas cabeças, elas pensam melhor do que uma, né? Nós como desenvolvedores, quando a gente está criando um fluxo complexo aí, principalmente em tarefas mais extensas aí, muitas vezes existem partes do nosso código que nós nos acostumamos a ignorar, né? A gente passa o olho batido, assim. Além disso, quando encontramos uma solução, a gente tem aquela tendência a se agarrar com unhas e dentes, né? Mesmo que ela não seja a melhor solução, a mais performática ou mais eficiente. Então, quando outra pessoa está revisando o nosso código, ela tá com a cabeça limpa, né? Ela tá sem muito contexto, então ela não vai ignorar essas partezinhas do código que a gente está deixando passar. Além de que pode ser que ela encontre alguma solução melhor, né? Ela tem aquele clique na hora ali de uma solução que seja um pouco mais fácil ou possa ser atingido o mesmo resultado com uma quantidade menor de código. Outro benefício aí é para quem está começando agora o aprendizado, né? E nós, como revisadores de código, a gente precisa ter em mente isso, né? Que sempre que a gente achar necessário, a gente deve acrescentar nos comentários ali da revisão o motivo das sugestões que a gente está dando, quais são os benefícios, né? Qual o valor que essas alterações agregam ao projeto e, se possível, linkar algum material que seja um complemento para aquilo ali, para que a pessoa que está sendo revisada, além de ter um ganho maior de aprendizado aí, possa se aprofundar mais no assunto, né? Agora eu vou falar quais são os malefícios do Code Review, vou falar um pouquinho de Go Horse, assunto polêmico aí, né? Então, quais são os malefícios aí do Code Review e as alternativas, né? Então, eu vou fazer um comparativo aí do código revisado e o código não revisado, né? Então, o código revisado, ele é diferente do Go Horse, né? Porque o Go Horse, ele consiste em priorizar a quantidade sobre a qualidade do código, né? Ou seja, nós precisamos entregar aí as últimas 2 sprints que estão atrasadas até sexta-feira e hoje é quarta. Então, nessa situação, geralmente a gente opta por aqui, ó, entregar tudo o mais rápido possível, independente de o código ser bem escrito ou não, né? Então, obviamente, o Go Horse entrega um código funcional extremamente mais rápido, porém, geralmente cheio de bugs, com código não tão bem escrito assim e difícil de dar manutenção. Então, quando a gente implementa aí um protocolo de revisão de código, consequentemente, estamos colocando uma barreira a mais de tempo aí, porém com um ganho de qualidade muito maior, né? E agora, o que procurar, né, quando a gente está revisando um código? O primeiro ponto aí é a nomenclatura, né? Então, nomes de variáveis, funções, classes, eles devem ser autoexplicativos, né? Deve ser fácil de entender. A gente bate o olho, a gente sabe o que aquela função faz, por exemplo, né? Então, se o nome não for autoexplicativo, a gente precisa adicionar um comentário ali para que essa pessoa faça um refactoring no código para atender a essa regra. O segundo ponto aí são os comentários, né? Os comentários eles devem ser evitados. Se existe a necessidade de adicionar um comentário explicando o código, é um indício de que ele não está fácil de entender e precisa de refatoração, né? Então, se eu precisar explicar, a piada não foi tão boa assim, né? Os comentários, eles tendem aí a ficarem desatualizados com o tempo, né? Eles vão ficando defasados porque quando a gente está desenvolvendo, a gente costuma ignorar eles, né? A gente passa o olho por eles direto. E um dev que vai fazer uma alteração em um trecho de código, dificilmente ele vai parar e atualizar um comentário que está explicando aquela rotina, né? O próximo ponto aí é a complexidade, né? Então a gente consegue medir a complexidade do código por linha de código, quantidade de ifs, quantidade de variáveis, loops, funções, etc. E a complexidade ela tem que ser a menor possível, né? Então, se existe uma forma mais simples de resolver, a gente tem que refatorar o código até atingir essa simplicidade. Outra coisa também são que as strings e números mágicos, eles são um problema, né?
Eles geralmente são indícios de code smells, porque geralmente uma string que ela tá fixa no código, caso ela venha mudar no futuro, a gente tem que mudar em várias partes do código e pode ser que fique faltando um pedacinho ali, a gente esqueceu de mudar em um local do código e acaba quebrando a aplicação, né? Isso a gente resolve com constantes, né? Então a gente pode criar uma variável do tipo constante. Então a gente pode criar uma constante que ela pode ser importada globalmente em qualquer lugar da aplicação e o valor dessa constante ele pode ser alterado em um único local, né? Que é muito mais fácil tanto para ler, tanto para entender o código, quanto para dar manutenção futuramente, né? Então um exemplo que eu dei aqui foi, por exemplo, um valor constante, né? Se a gente está fazendo ali os métodos de pagamento, né? paymentmethods.pix é melhor do que se a gente colocar direto a string, que é, sei lá, o valor lá do banco de dados, né? Pagamento, _pix, tudo maiúsculo. Outra coisa também é a duplicidade, né? Então, criar funções helpers que podem ser reutilizadas também, importadas em várias partes da aplicação, ao invés de ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em rotina de código. E também a quantidade de parâmetros passados por essas funções, né? Por exemplo, se uma função tem mais de 3 parâmetros, 4, 5, a gente tem que fazer tipo o cachorro e levantar as orelhas, né? Pode ser que essa função ela esteja com mais responsabilidades do que ela deveria, né? Então ela poderia ser quebrada em 2 ou mais funções menores ao invés de uma função gigante. E o último ponto aí é a performance, né? Então a gente deve levar em consideração aí o Big O Notation. A gente pode medir a complexidade de 2 algoritmos, verificar que um tem mais performance do que o outro e optar pela primeira opção, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma rotina de código ali que utiliza 2 ifs aninhados, né? E o mesmo resultado pode ser obtido com um único laço de repetição, a gente precisa refatorar o código até chegar nessa solução mais performática, né? Isso a gente precisa apontar nos comentários ali para que o dev que está sendo revisado faça essa alteração aí. E, bom, é basicamente isso, né? Por fim, eu vou deixar aí uma postagem do Free Code Camp falando sobre Big O Notation, para que você possa se aprofundar mais sobre o assunto, e também uma playlist de vídeos do Felipe Deschamps, onde ele faz um resumo do livro Clean Code, do Robert C. Martin. São 5 vídeos ali, mais ou menos, e é uma maneira rápida, né, para quem não leu o livro. Inclusive eu recomendo que você leia, mas para quem não tem grana agora para comprar ou que é uma maneira mais rápida de adquirir esse conhecimento aí, essa playlist aqui é fantástica para se aprofundar mais nesse assunto aí. E bom, é basicamente isso. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e é isso. Valeu, falou!